Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos para mais um vídeo. Sempre a gente começa no Salmo 18, versículo 32 e 33. Vamos começar assim. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo teu favor, embora não merecemos. Obrigado por ser Deus Santo e não desistir de nós, pecadores, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo 18, versículo 32 e 33, e 33. Fala também, Pai, no livro da Gênesis, capítulo 40. Não sei o que nós queremos ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus também. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minha transgressão, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz e posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos pecado e temos, Pai, entristecido teu Espírito, Pai. Tudo é para a glória do teu santo nome. Irmãos, a gente faz uma coisa todo dia e a gente vai, não vigia, perde. Às vezes a gente perde a direção. Quando você está fazendo uma coisa e dependendo da pessoa fazer outra, eu comecei agradecendo e depois eu pulei para falar do livro, né? Esqueci de pedir perdão. Tem que ter cuidado, tem que vigiar. Às vezes é tanta coisa na nossa vida que a gente não vigia, irmão. Eu peço perdão pela minha falha. A gente começa agradecendo, você pede perdão e apresenta o trabalho da noite ou do dia. Então, vamos lá. Salmo 18, versículo 32 e 33. O salmista nos dando a certeza através da oração. Isso, irmão, eu tenho como um testemunho do salmista, que tem que ser o nosso testemunho também, para com Deus. Deus é que cinge os meus passos, minha força, e aperfeiçoa minha caminhada. É Deus que nos conduz no caminho da verdade. É Deus que fortalece dá força ao nosso corpo. É Deus que molda a nossa caminhada. É Deus que nos guia. Ele aperfeiçoa a nossa caminhada. Se nós estamos na presença de Deus, Ele nos guarda, Ele nos mostra o caminho a seguir. E a nossa caminhada, ela não será cansativa nem longa demais, porque Deus está conosco. Ele está sentindo, está fortalecendo o nosso corpo, nosso membro, e Ele está aperfeiçoando a nossa caminhada. Estamos andando no caminho do Senhor, no caminho da verdade. Deus é o que cinge meus corpos e aperfeiçoa a nossa caminhada. Faz os meus pés como das servas e põe nas minhas alturas. Quando fala, faz os meus pés como da serva, não quer falar da serva do escravo. Está falando dos animais que vivem no campo. Fala da gazela, fala dos viados do campo. É o que a palavra está falando. E põe na mais alta, põe-me nas minhas alturas. A serva, daquelas que ela do campo, é aquela que faz as suas crias no monte mais alto, onde nenhum animal predador pode chegar. Ali onde elas sobem para repousar, guardar as suas crias. E Deus faz de nós, que nós estivemos na presença dele, com os pés fortes. A serva, para a gente subir nos cascalhos, naqueles pedregais, os cascos dela é bem forte, para que não venha ferir, não venha machucar.
E assim Deus faz tudo. Da nossa caminhada, Ele diz que Ele permite, Ele deu sabedoria para a serva, se aninhar, guardar seus filhos no mais alto dos montes. Assim Ele faz conosco. Ele põe nós na maior das alturas, que for a vontade dEle. Assim Deus faz com aquele que tem fé, daquele que busca, que ora e que busca força no Senhor, daquele que não confia em homem, mas confia no Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra nos sua vida. Vamos para o livro da Gênesis, capítulo 40. Nós temos visto nesses 3 dias, a leitura sempre a nos dar lá para o José governador. E muitas vezes, por não vigiar, eu passo, eu pulo. Eu preciso um pouquinho mais de sabedoria, um pouco de sabedoria, para não entender a Bíblia passo a passo. Eu faço, eu leio na hora, já levo lá na frente, na conclusão do livro. Mas eu tenho que aprender a obedecer o capítulo da Bíblia. Isso é o que me falta, meu irmão. Por isso, quando eu peço a vocês orem, peço a Deus que me dê sabedoria para entender a palavra dele, como me expressar e como seguir. Senão eu vou concluir o livro da gente, no caso aí, escravidão de José, eu já concluí, já no começo. E não é assim a Bíblia está escrita. Eu tenho que vigiar nesse jeito. Ontem nós vimos, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, né? Ele interpretou o sonho, e assim como José falou, como Deus mostrou a José, assim aconteceu. Então eu entrei nessa parte, por causa onde me falta sabedoria. Eu conheço a Escritura, eu aprendi a Escritura, não conheço, né? E eu fiz o começo e a conclusão, já ali no capítulo 38, se eu não me engano. Muitas vezes é que a gente não vigia, porque eu propus de gravar capítulo a capítulo. E às vezes um capítulo, ele vai mais adiante, ele já começa e já é concluído. Não é assim esse livro de Gênesis. Então, José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu, depois de tantas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou Faraó muito contra seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse. E eles tiveram muito dia na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa dos cárceres. E veio José a eles pela manhã e olhou para ele, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, por que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Quando José fala que são de Deus as interpretações, que contasse ele daria interpretação, José ali não quis fazer como Deus, ou se colocar em Deus. Ele tinha certeza, a fé,
Nós tudo não fazemos isso, né? Temos que ter fé. José teve atenção naquele dia, naquele momento, que o semblante do copeiro, do padeiro, ele estava triste, não estava como nos dias anteriores. Então ele se preocupou e perguntou. E ele falou do sonho. Quando ele falou do seu sonho, José falou, não, não são de Deus a interpretação. José não foi quis falar que Deus ia dar a interpretação. José não falou para ele que ele era o próprio Deus, que ele não é. Ele não se fez passar por Deus, nem por profeta. Eu creio que naquele momento, José voltou para Deus, fez uma oração, a Bíblia não fala, mas o certo para interpretar é isso. E ele perguntou a Deus qual seria a resposta, o que Deus estava mostrando para aqueles homens, através daquele sonho. E ali, Deus deu interpretação para ele. E assim como Deus deu entendimento a José, aconteceu. Um foi restituído, o copeiro, né, ao seu cargo, e o padeiro foi enforcado. Deus mostrou a José o que aconteceria na vida daquelas pessoas. Agora, outra coisa que me chama a atenção, José estava todo no dia ali. Aqueles homens todo dia tem castigo no cárcere, na cadeia todo mundo tem castigo. E ele notou naquele homens que ele estava triste, não estava como antes. José tinha a preocupação de perguntar a ele, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Quantas vezes na nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, quantas vezes as pessoas se encontram tristes, ou a gente vê a diferença e a gente não se preocupa. A gente sabe para onde a gente vai? Vamos falar, vamos comentar, vamos brincar, vamos zombar da pessoa. O cristão, por está pecando. O crente fala isso. Muitos, né? Olha lá, está pecado, está no erro. A mão de Deus pesou contra ele. Crentes, pessoas que se dizem cristãos, que querem ser santos demais, fazem assim. Hoje o mundo está cheio dessas coisas, meu irmão. As igrejas, a família, também no trabalho. Principalmente as pessoas que não são cristãos, que não conhecem a Deus. Se você chegar e você souber que você serve ao Senhor, eles já vão criticar lá. Não diz que é crente, ele está daquele jeito. Ele está triste. Irmão, o mundo é ruim. O povo do mundo é ruim. O povo do mundo é ruim. O coração do homem, só Deus mesmo. Mas José teve a preocupação, não foi criticar aqueles homens. Não foi falar com os outros lá, os homens, né? Copeiro, padeiro, lá como estão. Tão triste hoje. Deve ser que o faraó é muito. Mas não, ele se preocupou. Ele não foi comentar com ninguém, só pegou até ele e falou, por que vocês estão tristes? A nossa preocupação, irmão, é essa. Quando a gente vê uma pessoa que está triste, está calada demais na pessoa, a gente vê ela mudada na pessoa, a gente tem que se preocupar. E a galera perguntar, ô fulano, o que está passando com você? Em que eu posso te ajudar? A gente tem que se preocupar com as pessoas. Esse é o verdadeiro cristianismo. Quando eu falo de cristianismo, não estou falando de religião. Todos aqueles que seguem a Deus, seguem a Cristo. Não estou falando de religião, não. Então essa é a nossa obrigação. Como homens, como cidadãos, como pessoas que querem o bem do nosso próximo, como pessoas que dizem que ama a Deus e ama o seu próximo a si mesmo. Essa tem que ser o nosso dever. José deveria ter. José se achou no dever, como estava ali com ele todo dia. Que a Bíblia diz que ele passava ali muitos dias. Ele se sentiu na obrigação de perguntar. Porque ele estava cuidando da prisão. Aí cada um deu o seu sonho, falou o seu sonho a José.
E José interpretou o sonho, Deus deu a interpretação a José, que seria daqueles homens. Ele falou para o padre do copeiro, dentro de 3 dias é o aniversário de Faraó. E ele vai te colocar no seu ofício anterior. Você vai voltar a ser o copeiro de Faraó. Vai dar o copo para não falar como você dava antes. Ou seja, Deus te honrou. Você não teve culpa. E ao padeiro, que ele teve aquele sonho, os animais comendo, todas as frutas que estavam ali no cesto na cabeça dele, por aquelas frutas, os animais, as aves comendo, Deus deu interpretação. Ainda 3 dias será o aniversário de Faraó. E ele vai te enforcar. É pesado, irmão. Mas José falou. José na prisão estava como uma atalaia. Ele falou, e Faraó, a palavra certa seria essa. Faraó até ficou culpado. Você errou. Então Deus vai com Faraó, vai te enforcar. José não temeu, porque ele não podia fazer com ele ali. Mas ele sabia que se Deus deu interpretação, Deus estava com ele. Assim somos nós, irmão. Nós somos atalaia. Diga ao que está errado, o que está errado. E desse jeito é impossível você alcançar a sua salvação. É a nossa obrigação, como atalaia. Então José interpretou o sonho, passou os 3 dias, todos ansiosos, do Faraó, festejou esse dia e mandou chamar os homens. E deu a liberdade ao copeiro, voltou ao ofício e chamou ao padeiro e falou, eu te achei culpado, te mandou enforcar. Essa é a justiça do homem. A Bíblia não fala se eles erraram, mas a Bíblia fala que eles erraram contra o Faraó e foram presos. E quando José interpreta sonho ao copeiro e fala, olha, eu estou aqui, eu fui roubado da minha família, do meu pai. Eu estou aqui não tenho que você usar por uma coisa que eu não fiz. Quando você for voltar para falar, fala com ele de mim. Mas como é o costume do homem, o copeiro encontrou sua liberdade, ele esqueceu de José. Esqueceu do bem que ele fez através da interpretação. Esqueceu que ele era um homem de Deus. Muitas vezes a tua obra está esquecida, mas Deus está do céu pagando para você. Não esqueça de quem te fez o bem. Não te esqueça de quem deu a vida por ti na cruz do Calvário. E não se esqueça de quem te amou e não proporcionou um único filho. Não se esqueça do bem e faça o mal, esqueça o mal e faça o bem. Versículo 23. O copeiro mau, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Que Deus abençoe, irmão. Muitas vezes as pessoas nos fazem bem e quando nós estamos na bondade nós esquecemos do bem que ele nos fez. Muitas vezes as pessoas nos ajudam e quando nós chegamos lá no topo, a gente esquece daquela ajuda. Ainda tem muitos que falam que não tem mais essa obrigação. Principalmente entre o meio familiar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor soberano, glorioso, eterno Pai. Estamos aqui mais uma vez, Pai, mais um vídeo, Pai, na tua presença. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E não pelo que o Senhor fará, mas agradeço por o Senhor ser Deus na nossa vida. Por o Senhor ser santo e não desistir de nós somos pecadores, Pai. O Senhor falou conosco, Pai, hoje. No livro da Gênesis, no livro do Salmo, fez a vontade do Senhor, Pai, não minha, nem a nossa. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. O Senhor conhece a necessidade, a luta dos teus filhos, da tua mãe. Peço ao Senhor, Pai, segundo a tua vontade. Age na nossa vida, no nosso lar.
nos liberta, nos cura, nos salva. É para a glória do teu santo nome, Pai. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Em nome do canal José Góes, contando parte da minha história. Estamos com 262 inscritos no YouTube. Estamos agora no TikTok com 10 minutos de vídeo, onde eu trago o salmo que eu coloco no Messenger. Onde estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube. Que Deus abençoe. Se inscreva, compartilhe, divulgue. E eu estarei orando por nós. Um abraço do irmão Góes. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara a igreja para encontrar com o seu teu Deus.